Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo, falaremos do tecido nervoso. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. O tecido nervoso é responsável pela recepção de estímulos e pela condução de impulsos nervosos de uma região para outra. Nele, existem dois tipos básicos de células, que são os neurônios e as células da glia, também conhecida como neuróglia. Vamos conhecer aqui as sinapses nervosas e também o funcionamento dos impulsos nervosos. Primeiramente, vamos conhecer os neurônios. Eles são as células do tecido nervoso, que têm a função de conduzir os impulsos nervosos. Os neurônios estão divididos em algumas partes, que são o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular, ou pericárdio, é uma região com um aspecto estrelado. Lá, localizam-se o núcleo celular e os organoides, que são muito comuns em células animais. Do pericárdio partem dois tipos de prolongamentos, que são denominados de dendritos e axônio. Os dendritos são prolongamentos ramificados da célula. Eles são responsáveis pelo recebimento dos estímulos, ou seja, recebem os sinais elétricos dos receptores, ou também de outras células nervosas. O outro prolongamento é o axônio, conhecido também por fibra nervosa. Ele é o maior prolongamento da célula nervosa. O seu tamanho pode variar de 1 milímetro ou até 1 metro de comprimento. Cada neurônio tem um axônio, que ao final do seu prolongamento formam-se finas ramificações. Essa parte final do axônio é conhecida como telodendro. Os neurônios são muito pobres de organelas, e o seu citoplasma é chamado também de axoplasma. O axônio faz a transmissão dos impulsos nervosos para os neurônios e outros tipos celulares, como, por exemplo, para as células dos músculos e também para as células das glândulas. O axônio pode estar envolvido ou não pela bainha de mielina. Por esse motivo, pode ser mielínicos, quando possui baía de mielina, ou amielínico, quando não possui baía de mielina. Essa mielina é composta por uma substância lipoproteica. No sistema nervoso central, a baía de mielina é formada por dobras concêntricas da membrana plasmática de oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, a baía de mielina tem origem das células de Schwann, que são oligodendrócitos especiais. Os neurônios podem ser divididos de acordo com o número de suas ramificações e podem ser dos tipos multipolares, que são os mais comuns e possuem muitos dendritos e um axônio, bipolares, que possuem um dendrito e um axônio. São encontrados na retina e na mucosa olfativa. E também pode ser pseudo-unipolares, que possuem apenas uma ramificação, saindo do corpo celular. Ele bifurca-se em um dendrito e um axônio, e são chamadas de células T, que são encontradas nos glândulos espinhais. Agora, vamos conhecer as células da glia, ou neuróglia. Elas são células menores que as dos neurônios. Elas são de vários tipos celulares e estão relacionadas com a sustentação e a nutrição dos neurônios. São relacionados também com a produção de mielina e com a fagocitose. Os tipos de células da glia são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células da micróglia e as células ependimárias. Os astrócitos, além de serem as maiores células da neuróglia, apresentam também um grande número de ramificações. Algumas dessas ramificações estão presentes sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Assim, contribuem para uma maior difusão dos nutrientes entre o sangue e os neurônios. Eles participam também dos processos de cicatrização do tecido nervoso. Isso acontece quando ocorre a destruição de um neurônio em determinado ponto desse tecido. Assim, os astrócitos corrigem os espaços danificados. Outra célula da glia são os oligodendrócitos. Eles são células com poucas ramificações e são responsáveis pela formação da bainha de mielina. Essa formação é graças a um tipo especial de oligodendrócitos, que é chamada de células de Schwann. Outra célula é a célula da micróglia. Elas são células macrofágicas especializadas em fagocitar detritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Elas são originadas das células do sangue.
Outra célula são as células ependimárias. Elas revestem as cavidades internas do encéfalo e também da medula espinhal. Estão também em contato direto com o líquido cefalorraquidiano, que são encontradas nas cavidades. Agora, vamos conhecer as sinapses nervosas. São elas que fazem as conexões com as outras células e podem ser sinapse interneural, quando normalmente acontece entre um axônio de neurônio e os detritos de um outro neurônio. Existem também a sinapse neuromuscular. Ela acontece entre as terminações do axônio de neurônio e uma fibra muscular estriada, ou célula muscular. Outra sinapse é a sinapse neuroglandular. Ela é realizada entre as terminações de um axônio de neurônio e uma célula glandular. Por fim, vamos conhecer como funciona o impulso nervoso. Ele acontece no sentido de transmissão, do detrito para o corpo celular e depois para o axônio. Quando a membrana externa de um neurônio está em repouso, ela apresenta carga elétrica positiva. E na parte interna, ou seja, em contato com o citoplasma, ela apresenta carga negativa. Nessa condição, ela está polarizada. Quando acontece um estímulo elétrico, químico ou mecânico, pode ocorrer a alteração da permeabilidade dessa membrana, permitindo assim a entrada de sódio e a saída de potássio nessa célula. Isso significa dizer que acontece uma inversão de carga ao redor da membrana, ficando despolarizada e gerando um potencial de ação. Essa despolarização, que se propaga pelo neurônio, acaba caracterizando o impulso nervoso. Logo após a passagem desse impulso, a membrana sofre repolarização, voltando a seu estado de repouso. O impulso nervoso em um axônio amielínico ocorre de forma uniforme e contínua. Já em um axônio mielínico, o impulso nervoso ocorre de forma muito mais rápida, pois as trocas de cargas acontecem entre os nódulos de Ranvier, o que faz acelerar esse processo. O tecido nervoso é de extrema importância por ser uma complexa estrutura responsável pela transmissão dos estímulos para todas as partes do corpo. Ele possibilita o desempenho da coordenação. Faz também a comunicação entre os órgãos e o meio externo e interno. Possibilita que as glândulas excretem secreções, ou até desencadeiem um pensamento. Esse é o tecido nervoso, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.